E, assim, lá quando a gente estava falando da Lava Jato, eu esqueci de comentar uma parada, que é uma das principais críticas que existem à Lava Jato, que até o Lula, quando conversou comigo, levantou, foi que supostamente a Lava Jato contribuiu para a destruição de um monte de empresa e os empregos que são vinculados a essas empresas aí. Cara, como exatamente funcionou isso e dava para evitar todo esse processo? Igor, quando ele veio aqui, o Lula falou uma série de inverdades. Essa foi mais uma mentira que ele disse aqui no Flow. Vários estudos nacionais e internacionais mostram que o que prejudica a economia não é o combate à corrupção, é a corrupção. Não, tudo bem, mas não dava para salvar as empresas e tal? Todas as empresas que buscaram o Ministério Público para entregar os fatos, as provas, contribuir, devolver o dinheiro desviado, elas fizeram um acordo de leniência que tem por consequência a preservação dessas empresas. O objetivo do acordo é potencializar investigações, potencializar processos, angariar provas. Então, uma das empreiteiras, por exemplo, que veio fazer o seu acordo com o Ministério Público, implicou na sua colaboração 415 políticos de 26 diferentes partidos. E, quando a empresa fazia acordo de leniência, esse era um modo de você viabilizar a permanência da empresa e dos seus negócios. Essa era uma consequência do acordo de leniência. Então, existia um mecanismo legal, um caminho para as empresas, mas nem todas optaram por seguir esse caminho. E mais. Por que será? Olha, porque algumas não retinham informação, não queriam entregar todos os fatos e provas, Verdade ou não assim, queriam doutor, elas contribuir. confiavam na impunidade, né? Confiavam que não ia acontecer nada. Então, muitas demoraram e sofreram as consequências por isso. Quando eu trabalhei lá nos Estados Unidos nessa área até de compliance, nesse período que eu fiquei fora. E lá, o sistema é mais rigoroso. Tu também Com foi tudo. bastante criticado, porque era uma das empresas que foi pro espaço também, na Lava Jato, não foi? Não. Aí também é uma historinha do PT que não tem nada a ver. Eu trabalhei para uma empresa, uma consultoria internacional, tipo uma empresa assim, a Price Waterhouse, era a Álvares de Marçal, mas é uma empresa de consultoria. E eu ajudava as empresas a o quê? A adotar sistemas anticorrupção. Eu não era advogado nem defendia nenhuma empresa. Era para ajudar a criar sistemas de compliance. Entendi. Quando eu entrei na minha empresa, eu coloquei no meu contrato, olha, eu não vou trabalhar para empresas investigadas na Operação Lava Jato. Agora, essa empresa que eu fui trabalhar, a Álvares Marçal, é uma empresa multinacional. Ela tem escritório no Japão, na Tem Europa. vários clientes, Tem não só escritório os no clientes Brasil. do Brasil. E aí, atendia aqui no Brasil, numa área que não era minha, que era a área de recuperação judicial, a Odebrecht. Mas ela foi nomeada pelo juiz, não foi nomeada pela Odebrecht. E aqueles pagamentos que eram feitos da Odebrecht, pela recuperação judicial, para Álvares de Marçal, pela administração, não tinha nada a ver com os pagamentos que eu recebi. Eu estava trabalhando, inclusive, nos Estados Unidos. Então, criaram essa história, como essa mesma história que a Lava Jato quebrou as empresas. Vamos lembrar que entre 2014 e 2016, a gente teve a maior recessão da história do Brasil, que foi provocada pelas políticas econômicas equivocadas do governo do PT, que sim estouraram no governo Dilma, mas foram implantadas no governo Lula, no segundo mandato. Políticas econômicas equivocadas, naquela linha de que pode se gastar o quanto quiser, que não tem problema nenhum. Estouraram a dívida pública brasileira, e isso acabou provocando a grande recessão lá de 2014 e 2016. Fizeram política errada em exploração de petróleo, com aquele regime que não funcionou, que as coisas ficaram paradas. Fizeram investimentos que foram pouco eficientes, porque boa parte também foi vertido para a corrupção. Quebraram fundos de pensão. Então, quando o Lula coloca essa história de que a Lava Jato quebrou as empresas, ele está querendo esconder o fracasso econômico do governo Dilma, que foi plantado durante o segundo mandato do Lula. Tá? E essas empresas, aí voltando ao que eu estava falando, né? Eu trabalhei nos Estados Unidos. Como o sistema lá é muito rigoroso, quando uma dessas empresas é pega em algum esquema de corrupção, o que elas fazem? Para minorar danos à reputação, para evitar multas pesadas, para evitar processos, elas correm ao Ministério Público de lá, no caso do Departamento de Justiça, para fazer alguma espécie de acordo.
Isso acontece com grandes bancos, isso acontece com grandes empresas, não só na área de corrupção, mas qualquer infrações mais graves. Porque elas querem evitar que as autoridades venham até elas. Então elas se antecipam. No Brasil, as empreiteiras, desde o primeiro dia da Lava Jato, quando foi preso o Paulo Roberto Costa, 17 de março de 2014, sabiam que a investigação, se prosseguisse, ia chegar nelas. Porque ele recebeu suborno de praticamente todas essas grandes empreiteiras brasileiras encontradas na Petrobras. Os primeiros acordos de leniência, no entanto, as empreiteiras foram buscar e procurar o Ministério Público em 2015, outras em 2016, outras em 2017. Então elas esperaram sangrar, porque elas confiavam o quê? Na impunidade. Confiavam que o governo do PT ia de alguma forma salvá-las. Tentaram fazer lá alguns acordos mandrake para evitar as investigações. Então quem foi o responsável pela quebra dessas empresas se chama governo do PT, que estruturou, né, que permitiu que fosse estruturado esse esquema de corrupção. E 2, as empreiteiras e seus dirigentes, que demoraram a reconhecer a sua responsabilidade. Se tivessem feito no primeiro dia, estavam até hoje sem grandes problemas. E quando o Lula chegou com essa historinha aqui, ele está querendo esconder o fracasso econômico do governo do PT. E se tivesse de recursos para fazer investimentos, as atividades de todas as empresas do setor não parariam, as obras não parariam. O grande problema foi a falta de recursos para fazer investimentos por parte do governo federal em razão da grande crise gerada. E o Sérgio mencionou acordos Mandrake. Lá no começo da Lava Jato, nos procurou, via a Procuradoria-Geral da República, um grande banco brasileiro público, dizendo que tinha estudo, que era preciso que tivesse um acordo geral, um acordão foi chamado na época, com todas as empreiteiras. Quiseram nos enfiar a goela abaixo, um acordo com todas as empreiteiras, porque se não fosse feito um acordo, supostamente, existiria um risco sistêmico para as instituições financeiras. E o acordo geral seria um acordo num valor que jamais foi visto antes, um acordo no valor de R$1 bilhão. As empreiteiras todas em conjunto pagariam R$1 bilhão. O que foi muito menos do que os acordos que a gente fez com uma parte das empreiteiras de 15 bilhões de reais. E quando o Sérgio fala que não foi feito o acordo por causa porque elas acreditavam na impunidade, o que é isso? A ideia é a seguinte: você só faz um acordo com alguém se esse acordo é mais vantajoso do que a alternativa. Então, eu estou querendo comprar uma casa, Igor, e você tem uma casa que você está vendendo por R$100 mil. Só que do teu lado tem uma casa em que o teu vizinho é igualzinho à sua e está me vendendo por R$80 mil. Eu vou comprar a sua ou a de R$80 mil? De 80. Evidentemente, porque é a melhor alternativa. Então eu só vou buscar um acordo com você quando ele é melhor do que a alternativa. Se a empresa vê e acredita na impunidade no Brasil, qual é a melhor alternativa? É buscar a impunidade. Então ela não vai buscar um acordo, ela vai segurar, não vai revelar quem são os investigados, ela não vai querer devolver o dinheiro desviado, ela vai reter tudo isso porque, como eu estava dizendo antes, ela acredita na impunidade, ela acredita que existe uma solução melhor do que o acordo. Por que as empresas todas fazem acordo dos Estados Unidos? Porque elas não acreditam na alternativa da impunidade. De novo, vamos voltar para aquela política equivocada, criminal, de coitadismo penal, vou usar aqui o clube da impunidade. Uma das coisas que me preocupa no novo governo do PT é quem o Lula vai colocar como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele estava num jantar de lançamento de candidatura dele com o clube da impunidade, aquele grupo Prerrogativas. E um dos advogados, como numa tribuna, discursando, disse: se o crime já aconteceu, para que punir? Essa é a política criminal do governo do PT. Se o crime já aconteceu, para que punir? E se a empresa acredita na impunidade, por que é que ela vai fazer um acordo com o Ministério Público? Ela não faz. Então, várias acreditaram na impunidade e não fizeram. E algumas, reconhecidamente, vieram fazer acordo conosco porque existia e foi restabelecida, em 2016, a prisão em segunda instância. Alguns réus vieram falar para nós: nós só decidimos fazer acordo de colaboração premiada com o Ministério Público e por isso a empresa veio junto fazer um acordo de leniência. E os dirigentes da empresa faziam acordo na pessoa física e a empresa fazia na pessoa jurídica, só porque o Supremo restabeleceu a prisão em segunda instância em 2016 e eles passaram a acreditar que eles seriam punidos. Isso foram declarações expressas dele. Então veja a importância de você quebrar a impunidade no país, de você ter um sistema que funciona. E quando o Lula vem e fala uma besteira dessas aqui, sabe o que parece? Parece o cara que diz assim: vamos defender o tráfico de drogas porque gera emprego. O que você vai fazer? Defender a corrupção
porque gera emprego, defender uma prática corrupta que desvia dinheiro de toda a sociedade, porque isso gera emprego, o emprego vai continuar existindo com empresas honestas, desde que exista o dinheiro para o investimento, porque uma empresa honesta vai fazer. O que você tem que fazer é tirar os criminosos e tirar as empresas que funcionam com sistema de pagamento de propina. Como o Sérgio disse antes, o sistema era tão benéfico à corrupção, existia um sistema que estimulava a coisa pelo jeito errado, que as empresas preferiam ter dentro delas um setor de pagamento de propina, era chamado de diferentes nomes, setor de operações estruturadas na Odebrecht, controladoria na OAS, do que ter um setor de compliance, que era o setor que evitaria práticas ilícitas. Então hoje tem um país em que existe uma inversão de valores, e o Moro acertou muito quando ele falou o seguinte: a base para o desenvolvimento de qualquer Estado é a justiça, é a segurança jurídica. É como diz lá em Romanos 13, na Bíblia, você punir o ruim, punir o erro e recompensar o acerto, recompensar o trabalho. Quando você inverte os valores e você pune os certos e recompensa os errados, você inverte a base, você quebra o fundamento de uma economia, o fundamento de uma sociedade para ela prosperar. A gente precisa sim de reforma administrativa, a gente precisa sim de reforma tributária para a nossa economia prosperar, mas a gente precisa construir isso sobre uma base de império da lei, de Estado de Direito, em que o criminoso é punido e o justo, o trabalhador, é recompensado com os efeitos do seu trabalho.